Na parte de terça-feira, a compaixão de Jesus. Jesus era cheio de compaixão quando ele olhava para os sofredores, para a multidão que o seguia, para uma mãe que estava enterrando seu filho. Ele sentia compaixão, ele se comovia, assim como aconteceu diante do túmulo de Lázaro. Quando ele olhou para o túmulo de Lázaro e ele viu tantas pessoas chorando, a Bíblia diz que Jesus também chorou. Jesus era cheio de compaixão. No Novo Testamento, o mesmo tipo de imagem encontrado no Antigo Testamento é utilizado para representar a compaixão de Deus. Paulo se refere ao Senhor como o Pai das misericórdias e o Deus da consolação. Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Isto está em 2 Coríntios 1:3. E também em Efésios capítulo 2, verso 4, diz que Deus é rico em misericórdia. Aleluia! Ele é o Pai das misericórdias e redime os seres humanos por causa do grande amor com que nos amou. Nas parábolas contadas por Jesus, ele usou expressões de profunda emoção e comovente expressão para descrever a compaixão do Pai. Por exemplo, em Mateus capítulo 18, verso 27, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18 e o verso 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Este senhor que perdoou a dívida representa Deus. E aqui diz que ele foi movido de íntima compaixão. Você pode ler também em Lucas capítulo 10 e o verso 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Este bom samaritano que estendeu a mão para o homem que foi ferido e foi espancado, ele representa Jesus. Jesus é o bom samaritano. E aqui diz que ele, olhando para o enfermo, para aquele que tinha sido assaltado, moveu-se de íntima compaixão. É Jesus que se move de íntima compaixão por você, meu querido irmão. E lemos também em Lucas capítulo 15 e o verso 20. Leia comigo. E levantando-se foi para o seu pai. Aqui está falando da história do filho pródigo, que voltou para casa, para os braços do pai, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. O pai que estava sempre olhando para a estrada, para ver se um dia o filho iria voltar para casa, ele reconheceu o filho à distância. E aqui diz, o pai se moveu de íntima compaixão. O pai representa Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia faz de tudo para convencer você do amor e da misericórdia, da compaixão do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, do nosso Jesus amado. Levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Esta história está repleta de emoções santas, profundas. Quando você abraça e beija alguém, isto é emoção. Quando você se comove por alguém, isto é emoção. Deus é retratado no Antigo e no Novo Testamento como um Deus que tem emoções. Por isso nós fomos criados à imagem e à semelhança dele. Por isso também fomos criados como seres emocionais, racionais e emocionais. Portanto, meu querido irmão, a mesma linguagem que descreve a compaixão divina no Antigo Testamento e no Novo Testamento é utilizada nos evangelhos de modo mais específico para representar as ações compassivas de Jesus diante dos sofredores. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 9 e o verso 36. Leia comigo, verso 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Por que Jesus vivia curando as enfermidades do povo? Porque ele sentia compaixão dos enfermos. É isto que Jesus Cristo faz. Ele sente compaixão de você quando você está sofrendo, quando está sentindo dores.
Ele é um Deus que tem compaixão. Verso 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Eu me regozijo e me sinto confortado com a imagem de um Jesus que me ama e que tem compaixão de mim. Abra também a Bíblia em Mateus 14:14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Ele não despedia a multidão com fome, porque tinha compaixão. Ele curava as enfermidades das pessoas, porque ele tinha compaixão. Esses versos que falam da compaixão nos confortam. Podemos ler também Marcos capítulo 1 e o verso 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Bendito seja Deus, um Deus de emoções, de compaixão, de amor, de misericórdia. Leia ainda Marcos capítulo 6 e o verso 34. Aqui diz: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E também leia Lucas capítulo 7, o verso 13. Lucas capítulo 7 e o verso 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Isso aconteceu quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus não conseguia ver uma viúva chorando, triste, sem se compadecer. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso traz para você e para mim conforto. Conforto porque é esse Jesus que se compadece de mim, entende que eu sou fraco, entende que eu sou carente, entende que eu sou dependente da sua misericórdia. Leia também Mateus 23 e o verso 37. Esse texto também nos fala muito da bondade e da compaixão de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Estas palavras de Mateus 23, verso 37, foram ditas com lágrimas, uma voz embargada, porque Jesus Cristo amava Jerusalém, o povo escolhido, e o povo escolhido estava rejeitando o Messias. E Jesus Cristo, olhando com os olhos da fé, ele viu que aquela cidade ficaria deserta. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Ele estava vendo a destruição no ano 70. Por isso ele, com voz embargada, com lágrimas nos olhos, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar-te, como a galinha ajunta os seus pintainhos. Meu querido irmão, esse é o amor de Deus, é a compaixão de Jesus Cristo. Nos evangelhos, repetidas vezes, é dito que Cristo era movido pela compaixão diante das pessoas que enfrentavam aflições e necessidades. E ele não apenas sentia compaixão, mas também atendia às necessidades das pessoas. Além disso, Jesus também lamentava por seu povo. Imaginamos as lágrimas em seus olhos enquanto ele olhava para a cidade de Jerusalém e dizia: quantas vezes quis eu reunir os seus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Mateus 23, 37. Aqui vemos que o lamento de Cristo está intimamente relacionado ao que é descrito a respeito de Deus no Antigo Testamento. Em Mateus 23, 37, muitos autores veem uma referência à imagem de Deuteronômio 32, 11, onde Deus é comparado a uma ave que paira sobre os seus filhotes, protegendo-os e cuidando deles. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 32, verso 11. Leia comigo Deuteronômio 32, vamos ler o verso 10 e 11. Achou na terra do deserto, está falando de Israel, e num ermo solitário cheio de uivos,
trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Essa é uma expressão de amor, de bondade, de emoção. Guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Está aqui usando a imagem de uma águia que se move sobre os seus filhotes, estendendo sobre eles as suas asas, cuidando deles. Isto foi usado para representar o amor de Deus. Não há como duvidar deste amor, meu querido irmão. O maior exemplo da compaixão de Deus é Jesus, que foi dado para a raça humana. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O maior exemplo da compaixão de Deus é Jesus, que se entregou por nós. No entanto, Cristo não é apenas a imagem perfeita de Deus, mas também é o modelo perfeito da humanidade. Como imitar a vida de Cristo? Olhando para Jesus Cristo, mantendo os olhos fixos neste modelo que é Jesus, sendo batizados pelo Espírito Santo. Jesus Cristo derrama o Espírito Santo sobre você. Derrama sobre você o amor e você se torna uma pessoa amável, cheia de compaixão, compaixão por aqueles que erram, compaixão por aqueles que ofendem você. Como imitar a vida de Cristo? Mantendo-se ligado a Jesus Cristo diariamente, dependente de Jesus Cristo, recebendo através do Espírito Santo a mente de Cristo, você vai refletir o mesmo amor, a mesma compaixão. Aleluia!